Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Primeiro eu vou falar algo que já é, digamos, algo conhecido e até um lugar comum, principalmente quando se trata do mês 9, né? Tirando o evento do dia 11, vocês já sabem qual é o tema desse mês, né? Que está indicado pela minha camiseta. Que muita gente fala que praticamente é a maior causa de mortes no mundo. Só que assim, se você for olhar há 15 anos atrás, por exemplo, onde eu era um jovem, o seguinte, diziam que o lugar mais perigoso do mundo para o homem jovem, e homem, o ser do sexo masculino até 24 anos, era a América Latina, certo? Pela questão da violência que é endêmica aqui. 15 anos depois, na verdade eles dizem que o maior perigo global, a maior causa de mortes, são mortes auto-infligidas, ou seja, suicídios. Eu não vou negar que em 15 anos o mundo mudou e bastante. Ao contrário, ele mudou bastante. 15 anos atrás não tínhamos tantas telas. Que nem quando os smartphones tiveram o seu preço reduzido, além dos Samsungs, Galaxy, Motorolas e os iPhones. Houveram marcas mais populares, também a internet melhorou, a internet móvel, ela ficou mais barata, contudo, e ele alavancou, digamos assim, né? E isso alavancou com a venda de smartphones. Também, como eu disse, as redes sociais que mudaram a internet, tornaram ela algo, digamos, agradável até, e igualmente fizeram com que se tornasse mais interessante estar lá. Afinal, às vezes você tem conversas muito mais agradáveis do que comigo mesmo, né? Se você se identificar com o que eu falo, ou com outras pessoas, né? Que nem, por exemplo, falam daqueles grupos lá, ocultos, assim, da Deep Web, que não é tão Deep Web assim, se a pessoa tiver interesse, ela acha. De gente que fica se de autopiedade e tudo mais, dizendo que, mundo injusto e tudo mais, certo? E aí culpando os outros, tudo mais, certo? Então, assim, mas também não é disso que eu quero falar agora. O que eu quero falar, principalmente, é que nós estamos, a atualidade, a causa de morte, digamos assim, a preocupação, e tanto em termos oficiais quanto midiáticos, é o suicídio, e principalmente o de jovens, certo? De jovens, e isso de ambos os gêneros, tá? Não tenho se são os meninos que estão se matando, se são os garotos que estão se matando, se são as meninas que estão se matando mais, se são as garotas que estão se matando mais, se são os meninos, se são as garotas. Nada disso. Na verdade, se fala muito disso, certo? E assim, esse é um tema extremamente complicado para se falar de um ponto de vista estatístico. Primeiro porque assim, você vai ter médias por 100 mil habitantes, que é o mais padrão, né? E isso gera, claro, grandes distorções. E também quando você olha, por exemplo, pelos números absolutos, por exemplo, você vai ter o Brasil, e até mesmo manipulações
manipulações estatísticas. Um exemplo disso o Brasil é o país que mais mata LG e afins. Só que o que acontece e que é o mais consome pornografia trans. Só que quando você vai ver, quando você presta atenção nas estatísticas, você vai ver mais a fundo, qualifica essas mortes, você verá que muitas delas são dentro da comunidade. Por exemplo, uma novata invadiu o ponto da outra, e como principalmente no caso de transexuais, né, de travestis, elas não têm cafetão, elas fazem a própria defesa, seja com armas, seja se juntando em grupos, e porrada vai, porrada vem. E facada também, outras coisas, e pessoas acabam morrendo. Perfeito? Bom, não estou falando mal dessas pessoas, mas é um fato, certo? É que nem também... Então, como eu disse, mas voltando no caso dos suicídios. Muita gente diz que é isso. Só que, por exemplo, continua-se tendo mortes por doenças cardíacas, mortes por doenças coronárias, acidentes de trânsito. E isso parece que deixou de ser pauta, certo? Deixou de ser pauta no jornalismo e colocaram isso. Claro que isso eu não vou dizer, porque eu não estou dentro das redações de jornais e nem dentro dos escritórios da OMS, e acredito que nunca estarei. Mas assim, isso tem algumas explicações que eu acredito serem razoáveis. Primeiro porque assim, as elites, digamos assim, os países que são elites intelectuais, e o Brasil está dentro dela, por incrível que pareça, tem menos jovens, certo? Tem menos jovens. E o que acontece além de serem repelentes da própria população. Outra coisa é os países que recebem, eles não fazem a integração desse daí. Os países que são mais adeptos, como Europa e Suécia, que estão da Europa, a Suécia, por exemplo, que está agora revendo isso, eles também não fizeram um trabalho de integração dessas pessoas. A França faz debilmente. Por exemplo, ela juntou no Ministério da Francofonia, que é para ter um mesmo francês para todo mundo, para toda a comunidade francófona, colocou também o ensino de árabe, certo? Para quê? Para que não ter jornalismos e conseguir ter o mesmo termo, afinal, vigiário. Perfeito? Porque afinal, digamos, tem os seus dialetos, assim. É uma língua bem diversa, como é o português brasileiro, e o português europeu, e o africano, e o asiático, ou oceânico, né, de Timor-Leste, por aí vai. Bom, então assim, falei um monte de estatísticas. O que eu quero dizer é assim, de fato, realmente há muitos suicídios entre os jovens. Mas a preocupação maior é que, assim, na verdade, e aí eu digo isso, explicação do explorar disso, primeiro é porque simplesmente há um aumento de solidão nas pessoas, de tristeza mesmo, em muitos sentidos. Também há gente jovem, sim, de fato, cometendo suicídio em grande número. E essa gente, como a gente viu nos casos da Beth, que o número vai dobrar no ano de 2025, eu estou falando em 2024. Mas isso foge ao caso de gente que tem solidão mesmo. Gente que, por exemplo, tem as conversas que ficam tão nichadas, digamos assim, cheias de particularismos, que ela não se encontra, certo? Ou então coisas que ela acha legal, mas ela se vê, quando ela se olha no espelho, ela não se vê assim,
certo? É que nem dar um exemplo, é o seguinte: a mulher, digamos, que realmente é honrada, decente, quando ela vê que a maioria dos homens também são devassos, como falam das mulheres, os MGTOWs. E isso é uma coisa, por exemplo, que causa aflição, as mulheres que realmente são cegas. E também temos os homens que não se encaixam, eles veem o mundo fazendo propaganda, dizendo tal coisa. Realmente isso daí causa solidão, causa a bile negra que se espalha pelo corpo, destruindo os órgãos, certo? E é assim. Mas agora, sobre o aumento de suicídios, eles não é tão grande assim, não é uma causa de mortes tão grande. Não é também nenhum surto ou uma pandemia no fato real, se você analisar dados estatísticos. Ele pode até ser tá entre os top 10 causas de mortes, mas isso assim ainda tem muita coisa por trás. Digo isso, tem tanto maquiagem para não maquiar que foi, quanto que foi, certo? Às vezes o cara tá com um buraco no peito e outro na testa, mas foi ele que fez. E outras vezes o cara tá com a corda no pescoço, encontrar ele pendurado depois de 3 dias. Bom, e então é um tema continuado de moralismos, certo? E que se misturam, entendeu? Ainda há o racismo em cima das doenças psiquiátricas, doenças mentais. Apesar de hoje também ser considerado bonito ser portador de tal doença, de fato sofrer dela não é bom. Delas, na verdade. Porque não é só uma que leva a cometer esse ato. Entenderam? Então, assim, muitas vezes aquele que é considerado vagabundo, indolente, por aí vai, é uma pessoa que chega a esse extremo, que sofre dessas doenças e que, digamos assim, ao contrário do que muita gente arrota por aí, não está com a terapia em dia. Perfeito? Então aí essa gente, e até mesmo por questões morais e sociais, certo? Que se esconde isso. Famílias que, eu como professor posso dizer isso, famílias que, por exemplo, não aceitam um filho que tem debilidades tanto cognitivas quanto físicas, que elas não aceitam. Ou então, por exemplo, aquela família que, se puder, vai esconder, certo? Em pleno século 2024 ainda temos isso. Não vou dizer que está errado, mas é uma forma com que se lida. Ninguém nasce psicopedagogo, pedagogo, psicólogo, psiquiatra, certo? E quando os conhecimentos se espraiam, acabam resultando nesse tipo de coisa. E aí cria-se, com essas estatísticas, não vou dizer mentirosas, mas mal interpretadas, uma epidemia e até um rebuliço, tudo isso para preencher uma agenda jornalística onde na realidade, que é outra, não tem nenhuma epidemia. Obrigado.